hoje a gente vai começar o ano em alto astral mesmo. Hoje a gente tem ótimas estreias, e a primeira delas é para todas as idades, não é para criança. É o Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa. Até porque os adultos todos do Brasil hoje, eles com Sim. certeza cresceram com a Gente, Turma da Mônica, né? O Chico Bento ele foi criado em 1961 pelo Maurício de Souza. E era um personagem secundário e vira personagem principal 2 anos depois. Tá? O Maurício diz que foi inspirado por um tio-avô dele. Mas o Chico Bento ele bebe muito numa fonte fundamental da cultura brasileira, que é o Jeca Tatu. Tá? Que é uma caricatura pouco gentil do homem do campo que o Monteiro Lobato fez em 1914. Foi num conto que ele publicou no estado de São Paulo, que depois fez parte do livro Ouro Peixe. E o Jeca Tatu era uma crítica ao que ele via como o interior atrasado, cheio de crendices, pouco higiênico. Era uma coisa, a gente vivia um momento de uma cultura de higienização, vacinas, né? O Jeca Tatu estava sempre descalço, falava errado, etc. Era uma visão muito negativa, até cruel da pessoa do interior. Estamos falando do interior de São Paulo e Minas, que era a área a que ele se refere. De áreas rurais ali, exatamente, né? a área do sítio do Pica-Pau Amarelo. Sim. Sabe? Em 1959, o Mazzaropi, ator e diretor, já tinha transformado o Jeca Tatu numa figura simpática e virou o grande personagem dele. E o Chico Bento pega aquilo e dá uma refinada, é uma criança. O Maurício de Souza faz aquela coisa absolutamente maravilhosa dele de fazer uma criança com a qual todo mundo se identifica. Aquela criança da roça. E no filme, o Chico é vivido pelo Isaac Amendoim, que o nome já é o nome de um personagem do Maurício de Souza, né? Ele encarna assim com aquela perfeição. A gente veio, mais cedo a gente estava falando na nossa reunião do Turmas da Mônica Laços. Né? Uma das grandes felicidades do Turma da Mônica Laços, de ter sido um sucesso tão grande, foi o respeito aos personagens e a qualidade do elenco. O Laços é o primeiro, né? É o primeiro. Uhum. É absolutamente lindo aquele filme. Sabe? E é baseado numa história em quadrinho particular, uma graphic novel. E o elenco foi de uma felicidade extrema. E eu te confesso que quando eu fiquei sabendo que ia ter um filme da Turma da Mônica, eu falei, não, gente, isso não vai dar certo. Eu assisto todos. É ótimo, é muito, muito bom mesmo. E a coisa muito interessante, conquanto não seja absolutamente original em nada. Tá? A premissa do filme é a premissa de 340 mil histórias. Vão abrir uma estrada lá no vale, onde o Chico Bento vive, vão duplicar uma estrada, e isso vai tomar um pedaço de uma fazenda onde está a goiabeira favorita dele. Evidentemente, a fazenda não é dele, a goiabeira não é dele, ele toma uma corrida do dono da goiabeira sempre que ele vai lá pegar a goiaba, mas ele vai mobilizar toda a turma, a Rosinha, o Zé Lelé, todos os personagens que a gente ama dos quadrinhos, para salvar a goiabeira. E a goiabeira tem uma coisa mágica num dado momento. A Thaís Araújo é a goiabeira. Ah, legal. Tá? Então, como eu disse, se acertar o tom como o Laço acertou, é infalível. É absolutamente infalível, sucesso garantido para todas as idades. E aí a gente vai para um outro extremo, que é Baby Girl, com a Nicole Kidman. Chegando hoje também. Elogiadíssimo. Exatamente. Ela estava concorrendo com a Fernanda Torres no Globo de Ouro. Fiquei super triste dela não ganhar. Ah, puxa. Só que não. Se bem que minha favorita ali sempre vai ser a Tilda Swinton. Sou um fã desesperado dela. O Baby Girl é um thriller erótico da A24. Quem já viu qualquer filme da A24 sabe que eles não são muito dados a limites. Quando o negócio é vendido como um thriller erótico, você já sabe que... Acho que o último que eu vi da A24 foi o Fale Comigo. Foi o último que eles... mas todos os filmes deles têm uma pegada punk. Eles não têm nenhum problema em te chocar.
Uma coisa importante nesse caso é que o filme foi escrito e dirigido por uma mulher, a Halina Reijn. Por que isso é tão importante? Porque o filme, a personagem da Nicole Kidman é uma CEO de uma grande empresa, de uma grande corporação, é aquela mulher que batalhou para chegar naquele emprego, naquela posição no mundo machista. Ao mesmo tempo, ela vive um casamento perfeito, aquela família de comercial de margarina com Antônio Bandeiras. E ela se envolve num caso amoroso com um estagiário muito mais novo e profundamente manipulador. Tudo que ela é, como a mulher que dá ordens e tudo mais, a relação entre eles é uma relação de submissão invertida e cada vez mais envolvido, cada vez mais perigosa até. E então, ser escrito e dirigido por uma mulher, eu acho importante porque filmes sobre relacionamentos entre mulheres maduras e homens muito mais jovens, muito frequentemente resvalam para o machismo. Eu acho que isso cai num ponto interessante também, que é uma coisa que está no imaginário das pessoas, que mulheres muito fortes e bem-sucedidas e com carreiras brilhantes, elas estão livres desse tipo de relacionamento com manipulação, né? E não é verdade. Tá. Exatamente. Ninguém tá. É porque a gente encapsulou personagens em caixinhas. Exatamente. Em caixinhas. Dando uma grande extrapolada, um dos meus personagens femininos favoritos é de uma série de ficção científica, um spin-off de Jornada das Estrelas, que é o Deep Space Nine, em que o personagem é a Major Kira, que é a maior badass que você pode imaginar. É uma ex-guerrilheira, é isso e aquilo, e ao mesmo tempo ela é profundamente romântica no relacionamento dela com um sacerdote, feminilidade em alta, assim, eles desmontaram todos os estereótipos da mulher forte. Ela não precisa deixar de ser forte em momento nenhum, sabe? Porque você tem muito esse risco até, e também dentro dos estereótipos de Hollywood. Na entrega do Globo de Ouro, a Nikki Glaser, a apresentadora, ela reciclou uma piada do filme Clube das Desquitadas. Tem uma hora que ela fala que da substância como o retorno da Demi Moore ou a última Showgirl como o retorno da Pamela Anderson. Ela diz que quando uma atriz de mais de 50 faz o protagonista, é o retorno dela. Quando um homem de mais de 50 faz um protagonista, é o namorado da Margaret Qualley. Sabe? Isso é uma reciclagem de uma piada do Clube das Desquitadas. Eu não vou ser mãe de Monique, Jessica Tandy vai ser mãe de Monique, Sean Connery vai ser pai. Não, Sean Connery com 100 anos vai ser namorado da Monique. Sabe? Era a mesma piada sobre como você naturaliza essa diferença de idade nos relacionamentos homem mais velho, mulher mais nova. Isso não é um assunto no filme. Um dos últimos filmes que o Sean Connery fez com quase 70 anos, o par romântico dele era a Catherine Zeta-Jones. Isso não é um tema, isso não é um assunto no filme. Ao passo que quando é a relação de uma mulher mais velha com um homem mais novo, esse é o tema. Isso não é naturalizado. Então, é bem interessante ver como é uma visão feminina, né, de uma diretora, de uma roteirista sobre isso e sem os limites que normalmente a A24, como a A24 normalmente faz. Legal que seja uma diretora e legal que seja a Nicole Kidman também, Exatamente. porque ela se envolve muito nesse processo de criação da personagem. Exatamente. Também. Ela normalmente aceita personagens que não sejam ali pretos ou brancos, tem muito cinza, então vai ser legal também ver a Nicole Kidman nesse personagem. E é bom ver, isso foi um caminho que a Meryl Streep mostrou anos atrás, que é o seguinte: você passou dos 40 e muitos, você tem que ser a tua produtora, que não é todo dia que vai cair uma substância no teu colo. Como naquele discurso profundamente emocionante da Demi Moore, sabe? A maioria das atrizes com mais de 40 anos, mais de 45 anos, é aquilo, puxa, é isso. Ela vira atriz coadjuvante, né? Vira atriz coadjuvante, vira a mãe de Monique. Exatamente. Para fazer referência lá da Goldie Hawn, no Clube das Desquitadas. E
Também tem outras duas indicações interessantes, que são duas coproduções iranianas. Vale a pena assistir. Um é A Semente do Fruto Sagrado, que é um filme tem uma pegada política muito forte, porque o protagonista é um juiz que acabou de ser nomeado justamente quando estouraram os protestos em torno do assassinato da Mahsa Amini. Foi aquela moça de 22 anos que foi presa porque estava com o véu mal colocado, a polícia moral prendeu e ela foi morta na delegacia. E ele é um juiz, ele é um cara que está no regime e esses conflitos vão dentro para casa dele. Sabe? As duas filhas dele, a filha mais velha não aceita aquilo, ao mesmo tempo ele está cada vez mais paranoico, é uma pessoa dividida, tem uma pegada... eu não diria de thriller, mas tem uma pegada bastante forte, em contraste com o outro, que é o meu bolo favorito, que é mais sutil, que é a história de uma iraniana também, de uma mulher de 70 anos, viúva, que a filha migrou para a Europa, para uma vida melhor, e ela se vê sozinha, até que numa dessas ela conhece um cara, um motorista, como dizia uma música linda da década de 70 do Sivuca, juntou-se a solidão com a solidão. Né? Você tem a questão do desejo de uma mulher, de uma mulher idosa, ao mesmo tempo que uma sociedade que cada vez mais reprime o desejo feminino. Então, são filmes que valem muito a pena assistir, especialmente no final de semana em que as estreias dos streamings não estão grandes coisas. Por falar nas estreias que não estão grandes coisas, um pouquinho antes da gente começar o programa aqui, você estava me dando uma dica que já está no streaming tem algumas semanas, mas que vale a pena, que está na Disney, né? Muito ver na Disney Plus, que é Beatles 64. Absolutamente maravilhoso. Em 1964, os Beatles fizeram a primeira turnê americana, com destaque uma participação no show do Ed Sullivan. No final dos anos 70, se eu não me engano, saiu uma comédia chamada I Wanna Hold Your Hand, que era sobre um grupo de jovens de Nova Jersey que vai para Nova York ver essa apresentação. Tentar ver, porque nenhum deles tem ingresso, cada um com seus motivos. E para nós parece... O filme é muito engraçado e muito ridículo. Quando você vê esse documentário, foi produzido pelo Martin Scorsese, ele participa das entrevistas, inclusive, você vê que aquilo não era nada caricato, era aquilo mesmo. E são filmes feitos, tinha uma equipe de filmagem com eles o tempo todo no hotel, e entrevistas com pessoas, com a filha do Leonard Bernstein, maestro, fã desesperada. Ela diz que até hoje ela está no supermercado e começa a tocar uma música dos Beatles, mesmo que seja uma versão vagabunda, ela para, sabe? Tem uma escritora, tem um trecho que ela diz, por que a gente gritava tanto? Eu não sei. É porque aquilo tocava a gente de uma forma não verbal. E talvez a coisa mais legal é que mostra uma coisa, que é os Beatles chegaram aos Estados Unidos meses depois do assassinato de Kennedy. Então, tem um dos entrevistados, que é um escritor, ele diz isso, eu e minha irmã, nós nos recuperamos do assassinato de Kennedy. Meu pai, não. Os Beatles fizeram isso. Tá? Então, é uma abordagem muito bonita. Para quem gosta de Beatles, é absolutamente obrigatório. Para quem gosta de história, gosta de uma visão social, de entender um momento histórico através da arte, também é maravilhoso. Recomendo muito, muito mesmo. E eu concordo plenamente que os Beatles recuperam pessoas, e o Paul McCartney sozinho, quando vem aqui para o Brasil, eu posso estar na pior fase da vida, eu vou no show dele, eu saio de lá renovada, revigorada, então, realmente... Detalhe, eu te digo, nem é minha religião. Sabe? Mas é quase, a minha é quase. Entre Beatles e Stones, eu sou fã dos Animals. Tá certo, então, Léo. Muito obrigada pelas dicas de hoje. Aliás, fui ver o Alto da Compadecida ontem. Acertamos? Acertamos, né? Não, mas assim, eu tenho uma coisa muito bonita que eu achei. Duas coisas, na verdade. Primeiro, o cinema estava lotado, que é uma coisa que é raro da gente ver, né? Então, por mais que seja janeiro, ontem foi quarta-feira, né? Então, na quarta-feira à noite o cinema estava lotado. E tinham 2 filmes puxando o carro, assim, que era Ainda Estou Aqui e o Alto da Compadecida 2. Então, muito, muito feliz de ter visto salas de cinema tão lotadas para ver 2 filmes nacionais. Na sala do Alto da Compadecida em que eu estava,
muita gente gargalhando, se divertindo muito com aquela história. Mas eu ainda senti que é isso, é mais uma saudade que os brasileiros... Isso é super legítimo, tá? Uma saudade que os brasileiros têm desses dois personagens, né, que são tão queridos. E como é bonito isso, né? Ver os brasileiros com saudade, duas personagens da literatura brasileira, do cinema brasileiro. Então, assim, eu recomendo. É claro que o filme não é tão bom quanto o primeiro, mas eu recomendo sim, porque vale por essa nostalgia e para prestigiar o cinema nacional, gente. Vamos ver o Alto da Compadecida 2. E com muita torcida para que o Chico Bento, eu estou torcendo muito para que o Chico Bento feche uma trinca de blockbusters consecutivos brasileiros. Tomara! Vou assistir o Chico Bento também. Eu acho que o cinema brasileiro precisa ser mais valorizado, se produz muita coisa boa que não chega ao público.